Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui a esse MesaCast organizado pelo Congresso em Foco. E aqui a gente vai tentar tocar um debate tentar tocar um debate de alto nível aqui sobre o setor de saúde, mais especificamente saúde suplementar, questão dos planos de saúde. Aqui participando desse MesaCast, a gente tem o deputado Maio Eringer, do PDT de Minas Gerais, líder do partido na Câmara. Isso. Nós temos aqui também o Bruno Sobral, da Fé na Saúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar. E aqui do meu lado tem o Rogério Scarabel, que é advogado no setor de saúde e que já foi diretor e presidiu a ANS, que é a Agência Regulatória do Setor. Exato. Vamos começar? Vamos lá. Bom. Começando por você, Rogério, a gente está falando de um setor que lida com uma parte assim, extremamente delicada da vida das pessoas que ele atende. Queria começar te perguntando o que as pessoas precisam entender sobre o setor de saúde suplementar que hoje não chega para elas de imediato, com facilidade. Bom dia a todos, cumprimentar o deputado, cumprimentar o Bruno, meu caro Carlos, obrigado pelo convite. Realmente o setor ele tem uma carência de comunicação. A gente se comunica muito mal e o setor normalmente, principalmente as instituições que dela participam, se comunicam muito mal. O setor ele é um setor conflituoso por origem, né? Setor conflituoso por origem, com várias questões, vários interesses, e a comunidade, o consumidor, a comunidade realmente acaba sofrendo dessa falta de comunicação de modo muito geral, muito generalizado, né? Muito generalizado. Pequenas questões são sempre amplificadas, como se fosse um problema sistêmico, como se fosse um problema de todo o setor, o que não é, né? O que não é, e falta assim muita proatividade, tanto dos reguladores, órgãos reguladores, como também das instituições que fazem do setor, de demonstrar esses pontos e o quão qualificado são as normas da agência, o quão qualificado é o trabalho das operadoras, o quão qualificado é o trabalho dos prestadores, né? Médicos, clínicas, hospitais, e falta esta informação. Nós amplificamos os pequenos problemas, amplificamos a gravidade e deixamos de dizer qual que é o principal objetivo. E isso acaba por desorganizar o sistema. A gente vem de um momento pós-pandêmico e me parece que nem a regulação tem acompanhado, essa evolução, tampouco as instituições. Pra você ter uma ideia, nós mudamos completamente o perfil da sociedade, mas nós ainda estamos na década de 30, né? Falando ainda da mesma forma, comunicando da mesma forma e agindo da mesma forma. Então isso aqui, na minha opinião, falta esta regulação por todos os entes para o consumidor. Nós temos que entender que todas as políticas públicas são feitas com o destino ao consumidor, né? Então nós tínhamos inicialmente uma regulação intervencionista, passamos para uma regulação de obrigação, de resultado, e agora nós precisamos aperfeiçoar a nossa regulação para um estado de bem-estar, que é isto que a expectativa e o consumidor exige, né? Então nós nos comunicamos mal, mas é um setor extremamente relevante, que gera muitos empregos. O setor de saúde gera mais de 5 milhões de empregos, né? Gera 350 bilhões de reais de faturamento, dos quais distribui quase 90% de todo esse dinheiro, ele é distribuído, ou seja, um setor com enorme geração de riqueza, que seja em hospitais, impostos, clínicas, médicos. Então é realmente muito relevante e importante. Nós precisamos realmente ter uma dificuldade de nos comunicar com o consumidor e passar esta importância para ele. Um setor também que salva muitas vidas, esquece de dizer isso, salva muitas vidas, entrega muita saúde e muita qualidade no tratamento. Bruno, puxando para essa questão regulatória, o senhor diria que hoje, com a regulação atual, a gente pode descrever o setor dos planos de saúde como competitivo,
como um setor que tem condições de entregar ao consumidor aquilo que ele se propõe a entregar? Primeiro, só complementando e cumprimentando o deputado Mário, o Rogério, você, muito obrigado pelo convite. Primeiro, complementando a resposta inicial do Rogério, que foi muito boa, falar que acho que falta um entendimento de que cada carteira de plano de saúde, cada empresa, mas principalmente cada carteira, ela é um condomínio, né? Ela nada mais é do que um conjunto de pessoas que se juntam, organizados por uma empresa de plano de saúde, coletam recursos para esses recursos serem usados na sua atenção à saúde, né? E nesse sentido, todo gasto adicional dessa carteira, ela recai sobre esse condomínio, que depois é pago pelas pessoas. Então, acho que esse é um conceito que muitas pessoas não têm, que é o conceito do mutualismo. Você tem um mútuo onde todo mundo contribui e aquele dinheiro é redistribuído para essas mesmas pessoas quando elas precisam. Com várias coisas que estão relacionadas a isso, que tem uma percepção ruim ainda da sociedade que a gente precisa esclarecer. Com relação à regulação em si, ela é uma regulação feita no início, né, do final do século passado, digamos assim. Ela tem um caráter consumerista muito forte, ela foi feita dentro de um conceito, de um momento em que as operadoras ainda não tinham percebido o real papel que elas tinham, então foi uma regulação de reação a uma situação do mercado que ainda não era a ideal. Ela foi muito positiva para organizar esse mercado, mas ela também, por outro lado, acabou, para alguns aspectos, sendo um pouco onerosa demais. Podemos falar sobre isso, e trouxe algumas distorções nesse mercado, né? Então, de maneira geral, ela organizou o mercado, ela é positiva de maneira geral, com alguns pontos que eu acho que precisam ser deliberados com relação à maior liberdade para que tanto consumidores quanto operadoras possam desenvolver produtos e deixar o consumidor como grande eleitor do que é bom, o que é ruim nesse setor. Deputado? Bem, aproveitando aqui, cumprimentando Rogério, Bruno, Carlos, e pegando um gancho aí na conversa de todos vocês, eu entendo a agência e a saúde suplementar como uma coisa muito benéfica que aconteceu. Só que desde o princípio, eu acho, e você já foi presidente lá, eu acho que ela se perdeu num determinado momento quando ela começou a se transformar num PROCON. Um PROCONzão. Ela que foi feita inicialmente, eu lembro, Januário Montoni foi o estreante lá, foi o primeiro, na época até discuti muito, falei muito desse assunto. Na época a intenção e como a gente via e vê uma agência reguladora ela não tem um lado para escolher, porque em tese todos os players que estão dentro de uma cadeia de negócio têm o mesmo objetivo, que é atender finalmente o cliente final bem. Né? Aquele cara que paga a conta, que pode ser a empresa, pode ser a pessoa física, esse cara é o objetivo de todos nós numa cadeia, do hospital, do plano de saúde, né? E isso eu entendia que a agência teria que estar fazendo uma avaliação ponderada do tamanho, da importância de cada segmento para que ela normatizasse essas relações. Num determinado momento a agência se perdeu numa posição de só e exclusivamente defesa do consumidor. E aí eu acho que é onde está o nosso erro de comunicação, e você tem razão. A agência comunica mal. Porque se você imaginar que do dinheiro que sai da mão do pagador, que pode ser o usuário, pode ser o hospital, para esse dinheiro chegar, desculpa, do hospital não, da empresa, para esse dinheiro aqui chegar no hospital ou no médico, que são os beneficiários finais desse processo, esse dinheiro passa aqui, ele bate numa administradora, ele bate numa corretora, ele bate na ANS, que tira um pedaço, ele bate no plano de saúde, até aqui, ó, todo mundo ganhou dinheiro sem ter risco e não está normatizado, não tá regulado. Aí ele bate aqui no plano de saúde, desse dinheiro, se saiu 100 aqui, chega 48 aqui. O plano de saúde não é caro. O que é caro é a cadeia. E aí, quando esse dinheiro chega aqui, ainda tem que pagar imposto, tem que discutir a questão da máfia de próteses, tem que discutir uma série de coisas para esse dinheiro chegar aqui. Então a saúde fica cara porque o sistema não é regulado como um todo, infelizmente. Então o plano de saúde vira, nesse momento aqui,
o patinho feio do negócio. E não é o patinho feio do negócio. Se nós quisermos discutir saúde de verdade, quisermos discutir saúde suplementar de verdade, vamos discutir desse jeito. Conversando com todos os players, estabelecendo valores aqui, porque aqui na primeira parte, onde eu disse administradoras, corredoras, a própria agência, todo mundo bota dinheiro sem risco na mão. Daqui do plano de saúde para frente é risco. Inclusive hoje já tem aluguéis de rede, que está aqui no meio. Pessoal, aqui, esqueci de administradores, esqueci de botar aqui as associações que cedem seus nomes para fazer os planos de saúde, que são os adesão. Então, essa discussão para ela ser verdadeira, ela tem que ser franca. Ela tem que tocar nesses pontos. Então, eu acho que nós estamos tendo a oportunidade aqui de conversar de uma maneira aberta, franca, e que a gente possa buscar esses interesses. Eu me odeio quando eu vejo alguém falando algumas coisas sobre isso que não entende nada e fica estigmatizando o plano de saúde, estigmatizando o hospital. Você falou bem, a gente presta grandes serviços, os hospitais prestam grandes serviços, os médicos prestam grandes serviços, a saúde suplementar é um alívio muito forte para o SUS do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. E fica parecendo que ali que está o problema da saúde do Brasil. Investe-se em saúde suplementar 4 ou 5 vezes mais do que se investe na saúde pública para 1/4 das pessoas. Olha bem a comparação. Então, a qualidade e o tamanho do investimento. Então, eu acho que se a gente começar a conversar de plano de saúde, dos interesses de cada um, a gente pode fazer uma saúde suplementar melhor do que a de hoje. Perfeito, deputado. O senhor falou da agência regulatória como PROCON do setor. Queria trazer aqui um dado que hoje 120 operadoras de plano de saúde estão na faixa mais baixa de avaliação da ANS. Esse número não era tão alto há um ano atrás, e essa alta coincidiu com uma atualização das regras da ANS para a avaliação, né? Quem muda a regra do jogo no meio do jogo vai encontrar problema. Pois é, e eu gostaria de saber quais são os riscos disso. Porque todos esses planos eles estão com risco de suspensão, né? De não poderem receber mais beneficiários. Se eu puder comentar, assim, no fundo, houve uma mudança da base de cálculo, né? Essa base de cálculo, nova forma de calcular também, ela não permite que a operadora tenha de fato uma defesa, porque no fundo o que você faz hoje em dia é pegar as NIPs, que é o modelo que o deputado comentou como modelo de consumidor, e você faz uma avaliação das NIPs, você tira dessas NIPs que foram feitas aquelas que a percepção do consumidor ao final do processo foi a de não satisfação. Essa não satisfação do consumidor, ela não tem nada a ver com não legalidade, né? Ou seja, muitas vezes o consumidor recebe um reembolso 10 dias depois do que ele achava que ia receber. Porque as regras mudaram um pouco, mas dentro do contrato. Muitas vezes o consumidor tem um procedimento negado que não está no rol, que não tem custo-benefício, etc, etc. Então essa percepção do consumidor ela é enviesada naturalmente, né? Pela vontade dele. Pela vontade dele. Pela expectativa. Quando a agência passou a considerar somente a vontade do consumidor e não uma análise da NIP, porque aí, vamos ser honestos também, a ANS, e é uma defesa que a gente tem que fazer aqui da agência, ela precisa de recurso. A ANS está sucateada há muito tempo, o seu Rogério viveu isso lá dentro. A gente precisa que as agências reguladoras do Brasil tenham recursos suficientes para fazer o seu trabalho. E um dos problemas, um dos motivos que motivou essa mudança foi a incapacidade da ANS de fazer as análises das NIPs para trabalhar com NIPs analisadas e não com uma metodologia estatística. Quando mudou-se a metodologia estatística, apareceu aí um outro resultado totalmente diferente. Nós tivemos um aumento de 180% do número de empresas na faixa 3, né? É isso. Ainda tem e é mudança regulatória no meio do caminho, sem outra coisa que eu acho importante a gente discutir aqui, que é a questão da análise do impacto regulatório. Assim, não dá mais para fazer regulação, e aí acho que em qualquer âmbito, tendo a Câmara a mesma coisa, do Senado a mesma coisa, sem fazer uma análise de impacto para as pessoas, para as empresas, para os consumidores. E certamente não foi feito nesse caso. Inclusive, essa questão que você coloca aí, coloca bem, de que essa regulação ela deixa a desejar do ponto de vista de atender até as necessidades financeiras da agência, fica nítido
e eu quero expressar que quando eu falei que a agência tira, que ela não tira para ela. Ela, em determinados momentos, ela cria situações onde uma pessoa que já está com dificuldade financeira dobra a dificuldade financeira. Se você está inadimplente com um pagamento qualquer, a agência registra e isso agora caiu, é PIN, como é que chamava o negócio? PIC. Aí você está devendo 100. Você está devendo 100, então deposita 100 aqui para garantir que você vai pagar o 100 de lá, mas se eu não tenho 100 para pagar lá, como é que eu deposito 100 cá? Então ela criava mais dificuldades para as coisas se organizarem. Então é difícil você entender que essa questão de regulação só num momento e no foco num player, que é o plano de saúde. Eu não estou aqui advogando só plano de saúde, não estou advogando cadeia. Eu acho que essa cadeia de negócio ela precisa de funcionar. Se você administrar e trabalhar e tratar só disso, não vai ser possível. Além disso, que ficou bem registrado, é baseado em NIP. O que é NIP? É o reclamador, aquele cara que vai lá e reclama, com razão ou sem razão, ele reclama. Quantos reclamam e quantos não reclamam? Como é que você pode basear a efetividade, a qualidade de serviço prestado só com o lado da moeda, que é o lado do reclamador? E lembrando que nós estamos fazendo um número pequeno de reclamações num universo que tem 25 mil internações dia, que tem 539 mil outros atendimentos ambulatoriais dia, que tem 538 mil procedimentos odontológicos dia, que faz 5.096 sessões de quimioterapia dia. Então, assim, o volume de reclamação perto do volume de trabalho, de serviço, de prestação de serviço é ínfimo. E o número considerado ali não é ponderado, é um número absoluto. É o número absoluto Não, ele é ponderado pelo número de beneficiários na mediana, na relação entre as operadoras, mas ele não é ponderado com relação à quantidade de serviço prestado. Agora, é importante dizer também que a gente tem conversado com a INS tem se aberto ao diálogo, que é muito importante. Então, nós tivemos reunião com eles sobre esse assunto. Eles estão fazendo uma nova reflexão sobre toda essa conversa que nós temos aqui. Então, eu tenho esperança que, em breve, a ANS, que é absolutamente capaz de resolver isso, e tem autonomia para fazer isso, e deve ter, está repensando e está olhando isso. A gente tem esperança que isso... Eu acredito que isso vai se ser visto. Se eu puder só fazer um acréscimo aqui, eu queria fazer um gancho com a primeira pergunta. Comunicação. Então, o bem colocou, o que mudou foi a metodologia, tá? Então, o que mudou foi a metodologia. Com essa metodologia, ela acaba trazendo outros pontos, ponderando e limitando apenas as reclamações, sem se distinguir do mérito e sem fazer com o impacto geral da atividade. Né? Então, assim, eu tenho lá um NIP de 0,x, né? Isso me diz que eu sou uma péssima instituição perante a tudo que eu faço, exatamente o que eu falei no começo. É isso. E tem outro detalhe, quando você muda uma metodologia isolada, como a NIP ela é um dos principais insumos regulatórios, ou seja, a NIP ela é utilizada em vários programas da agência. Quando você isola e muda a metodologia da NIP, o que é que nós estamos fazendo nesse momento? Se você pegar inúmeras operações que lá estão, outro programa da agência, que é o Índice de Desenvolvimento Setorial, que é o IDSS, de desempenho setorial, que é o IDSS, que mede a qualidade em que você vai lá e diz, olha, consumidor, se você quiser comprar um plano, vá no IDSS para saber a sua pontuação. Então eu tenho lá uma operadora com o índice máximo, que é o 1 em acesso, ou seja, 100% bom de acesso, bom economicamente, bom financeiramente, bom de resposta com o consumidor, mas eu sou destacado como a pior operadora do mercado. Porque a NIP me influenciou lá nesse resultado. E muito o que o Bruno falou, precisa analisar o impacto disso, até mesmo internamente nas normas. Como é que eu me comunico com o consumidor dando essa resposta? Eu sou número 1 de qualidade, você pode... Inclusive o IDSS é usado pelas instituições públicas para licitação. Você só pode licitar se você tiver acima de 7, aí dependendo do edital, evidentemente. Mas muitas empresas públicas fazem licitação de plano de saúde se você tiver o IDSS acima de X. Ué, como é que eu tenho meu IDSS acima de X
mas eu sou uma péssima operação e fui inclusive penalizada com a suspensão. Então, esse que é o debate, na minha opinião, que precisa encontrar e um pouco reabrir esse diálogo, né? O Bruno está dizendo que esteve lá e está reabrindo esse diálogo. Realmente a agência, eu gosto muito da agência porque ela não tem nenhum compromisso com o erro. Tá? Lá todos os servidores são muito capacitados, muito inteligentes e querem realmente fazer o melhor de entrega para o consumidor, o melhor de entrega para o setor. Então, esse debate eu acho que é fundamental. Reabrir o debate e ver, ok, vamos fazer um ensaio, né? Já viu que não deu certo, vamos voltar aqui e voltar a essa discussão. Rogério, a gente passou aqui por cima da falta de recursos da ANS. O senhor já presidiu a instituição. Até que ponto que isso é um gargalo? Isso é um gargalo. O senhor percebeu ali dentro? Isso é um gargalo fundamental, assim. Na minha época não tinha problema de recurso. Claro que todos os anos eles diminuem, né? Até uma informação também, deputado, o senhor falou a respeito de a ANS arrecada, na verdade, tudo que a ANS arrecada, ela manda para o governo. Ela manda para o Fundo Nacional de Saúde, ela manda para a Fazenda, a agência vive... Eu tentei salvar aqui, consertar o que eu falei. O dinheiro sai de qualquer jeito da cadeia. Ela vive do sai da cadeia, com certeza. Mas estou dizendo assim, mas não é um olhar. A agência não pauta a sua multa como uma produtividade para ela. Sim, claro. Né? Realmente por conta das resoluções, da forma como são construídas. Se está certo ou está errado, aí tem que toda hora... Aliás, a importância da agência e a resolução, as normas da agência, elas exatamente devem compreender a dinâmica da vida. A lei é estática, a regulação tem que correr atrás da vida. E ela funciona como um PDCA. Sim. Eu faço a norma porque o senhor sabe que nos gabinetes nós somos incríveis, né, em produzir soluções fantásticas para problemas inexistentes. Né? Aí a gente coloca na rua e a rua nos responde, né? O real. Então isso acontece. Agora, isso cria um problema gravíssimo, a falta de pessoal, por exemplo, de contratação de pessoal. Nós já estamos discutindo na NIP, eu vi uma fala agora recente da diretora responsável pela NIP, ela falando que está correndo atrás da prescrição. Isso é gravíssimo, quer dizer, porque eu vou dar uma resposta para a sociedade daqui 5 anos. Né? Então eu estou respondendo algo hoje que aconteceu há tempos. Né? Ela também falava que a NIP leva mais de 1 ano. Né? Então, tudo isso acaba prejudicando. E isso nada mais é do que falta de recurso, sucateamento tecnológico. Ouvimos até, não aconteceu na minha gestão, mas já até de dívidas na praça. Quer dizer, isso é muito ruim, né? Você desemparelhar e sucatear uma agência com tamanha importância, né? e que controla... tantos recursos, realmente é bem complexo, assim, bem difícil de imaginar. Além do que, sem dinheiro, sem servidor, você acaba não entregando a resposta qualificada e adequada. Acho que é um momento que a gente pode trazer aqui uma questão para o debate, que é do risco. Que o setor de saúde suplementar, ele, por natureza, ele está gerindo o risco do consumidor, né? O risco em saúde. Então, assim, o setor que funciona assim não pode operar na instabilidade ele próprio. Quais são os fatores de choque, os fatores que criam instabilidade dentro do setor dos planos de saúde? Poxa, nós temos, assim, vou dar você mais especialista aqui, está mais afeito à área, vou dar alguns palpites aqui. Quem tem risco mesmo nesse sistema, a gente sabe, é o plano de saúde e o prestador de serviço na ponta. Que se o plano de saúde se arrebenta, quem tem não paga a conta lá na frente. Nós tivemos agora lá no Rio de Janeiro, a Unimed Rio que quebrou, deixou um monte de gente sem grana lá, a Golden Cross quebrou, deixou um monte de gente sem grana lá, então o risco caiu aqui e caiu aqui, caiu na ponta, caiu no plano de saúde e caiu nos prestadores. Então aqui está o risco. Agora, esse risco, ele só existe nessa intensidade, em alguns casos, por má gestão mesmo, eu não vou tirar aqui a responsabilidade dos gestores desses 2 segmentos do negócio. Mas a maioria das vezes, o que tem acontecido é que, em vendo só, a agência
eu concordo com todos vocês, é extremamente preparada, não vejo ali ninguém com tensionamento de propósito só para fazer picuinha, não tem isso, posso dizer, mas a agência, quando ela não cuida de toda a cadeia, e até não cuida porque não tem mandato legal para cuidar. Isso nós temos que resolver isso aqui, aqui na Câmara. Ela não tem mandato legal para mexer com o administrador de benefício, que, aliás, existe sem estar na lei, entendeu? Isso é uma norma que foi criada, que criou uma especificidade com as corretoras. Então, se isso não acontecer, os riscos vão sempre acontecer. Vamos dar um exemplo. Pandemia. Todo mundo assim, vai estourar isso aí, porque lotou os hospitais, lotaram, não tinha legislação própria para como é que o plano de saúde ia pagar essa conta. Tá, passou. O que aconteceu? As cirurgias eletivas, as grandes demandas arrefeceram. Por quê? Porque as pessoas não saíam para a rua, não procuravam, postergavam o seu tratamento. Sai da pandemia. Refluxo. Aí a agência dá deságio no valor do plano de saúde, porque se teve lucro ano passado muito grande, ganharam muito. Aí fizeram um reajuste negativo, um desajuste. E o que aconteceu? Explodiu a demanda, porque a demanda ficou reprimida um ano. E com isso, os planos de saúde todos se enforcaram. Agora, depois de uma reação deles de sufocar o prestador, porque ele só pode sufocar aqui, ele só pode sufocar o hospital e prestador, eles estão saindo do buraco. Mas quem pagou a conta do risco foi esse aqui. Norma errada, atitude errada. Outra coisa, o tal do rol. Não dá para você todo dia botar um troço dentro do rol sem que esteja no cálculo atuarial do plano de saúde. Como é que você acha que um plano de saúde vai pagar? Tem um medicamento aí, esqueci agora o nome dele. Elevides. Como é que é? Elevides ou Zolgensma? Zolgensma. Custa 7 milhões de reais, se eu não me engano, uma ampola. O Elevides custa 14. Hein? O Elevides custa 14 milhões. Então. Um paciente que paga 200 reais, 300 reais por mês de plano de saúde, não existe. E uma coisa que você falou que estava aqui na minha cabeça, que eu quero botar aqui em discussão muito rápido para vocês. A nossa pirâmide etária mudou. E as patologias mudaram. Antigamente a gente tinha preocupação do custo do idoso. Hoje a gente está com custo cá embaixo, no pé da pirâmide da criança, que aumentou o custo estupidamente. E você fazer um plano de saúde, onde você começa no mais barato, no garotinho, e para chegar no mais idoso, restrito à idade de 59 anos, né? Que não pode aumentar mais. Não sou velho, só tenho 71, tá? Então, de 59 para frente não pode aumentar. Agora, só que o garoto que entrava na faixa de plano, ninguém está fazendo plano de saúde para menino. Ninguém quer. Porque não tem jeito. Como é que você vai bancar o tratamento de uma criança autista hoje e virou uma onda de diagnóstico? Eu não estou aqui questionando um diagnóstico ou outro, mas não pode ter aparecido isso de uma hora para outra com tanta intensidade que virou um negócio. Como é que você vai botar criança no plano de saúde hoje? Se o custo operacional dela já é muito maior. Então essa pirâmide tem que ser revista. A agência tem que rapidamente ver como é que vai estabelecer esse critério de crescimento dentro das faixas etárias. Não é? Precificação de risco, assim, eu acho que, primeira coisa, se você vai comprar, por exemplo, um plano de saúde nos Estados Unidos, que é outro lugar que tem um setor de seguro-saúde desenvolvido, e aí começam os nossos problemas, você compra um plano de saúde, primeiro você tem franquia, e você tem limite máximo de pagamento. Eu vou comprar um plano de saúde que vai me cobrir as despesas médicas até $1 milhão, $1 milhão, por exemplo, ou $2 milhões. Né? Isso torna o cálculo atuarial muito mais simples do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem limite superior. Se for $1 milhão, $1 milhão, se for $2 milhões, é $2 milhões, $3 milhões, enfim. Então esse é o primeiro componente do risco que dificulta muito a vida no Brasil. O segundo componente, o deputado já citou, é que as regras de possibilidade de utilização de tecnologias no Brasil, ela muda. E agora, cada vez mais, com a mudança de uma lei aprovada no Congresso que diz que o rol que a ANS faz é meramente exemplificativo. Aquilo ali, nada é a mesma coisa, né? Então, assim, você tem um conjunto de novas tecnologias sendo colocadas aí, o deputado Mário citou duas, mas tem um conjunto de outras
que entra todo dia, né, que agora não tem mais o mundo que antigamente de análises pontuais. A cada dia você tem novas tecnologias sendo aprovadas na ANS. Isso mexe com o risco todo dia. O risco que você precificou hoje já não é mais o de amanhã. É isso. Cada reunião de diretoria colegiada, o risco mudou, né? E precificar esse risco é cada vez mais difícil. Então, por exemplo, hoje, há 10 anos atrás, você tinha no máximo ali 10% das tecnologias que entravam eram relacionadas a algum tipo de droga ou medicamento. Hoje, 80% das tecnologias que são aprovadas pela ANS são drogas, tá certo? Dessas 80%, 70% são drogas oncológicas. Muitas, são drogas para doenças raras, né? Achar que a gente consegue administrar risco com esse nível de incerteza é impossível. Como é que eu precifico isso, né? Sempre lembrando que esse é um setor que está organizado há 25 anos. Pode parecer muito, mas não é. É um setor que tem muita concorrência, você mencionou isso no início, tem um risco maluco, e tem uma regulação que ainda está engateando. E a percepção do consumidor sobre esse produto ainda é de amor e ódio. Então, assim, eu acho que o setor precisa amadurecer, a gente precisa de regulação e precisa de mais liberdade econômica nesse setor e não mais regulação, na minha opinião. E aí nas relações com a operadora, com prestadores, elas são cíclicas. Às vezes a operadora está com um pouco mais de margem e o prestador está apertado, depois vira. E aí a operadora vai reclamar e o prestador não vai reclamar. Então, assim, a gente precisa também compartilhar, e já compartilhamos risco com o prestador, mas modelos de pagamento que precifiquem melhor essa relação para que também tenha incentivos econômicos para os dois lados. Tudo precisa ser construído, eu acho que alguma coisa está avançando, mas acho que essa questão do risco no Brasil ela é essencial para essa discussão, foi muito bom você ter trazido, e tem vários outros componentes, como a precificação de idade, que o deputado também citou, acho que são relevantes e precisam de alteração urgentemente. Perfeito. Só para concluir a questão do risco, o deputado Mário bem trouxe, se fosse discutir alguma coisa hoje, eu começaria pelo Pacto Intergeracional. Já é forte isso. Porque realmente essa é uma mudança, né? Nós precisamos acompanhar essa mudança. A discussão hoje o jovem, né? Como é que é a expectativa? Né? A expectativa da tábua atuarial o jovem paga gastando pouco, né? E o mais velho paga gastando muito. E esse bônus do jovem é transferido para o mais velho, né? Então nós temos legislações que proíbem o reajuste acima, nós temos legislações e normas também que evita esse cálculo do risco maior aonde se gasta mais. Então essa transferência está fazendo com que o pré-idoso, né, o jovem idoso acabe pagando esta conta. Pagando mais caro. Só que isso tem uma data para acabar. Esse bônus atuarial tem uma época para acabar. Essa é uma discussão extremamente relevante, na minha opinião, talvez muito mais importante do que se deixar do que tantas outras. Entrar na questão, igualzinho a questão da Previdência. Aí você fala exatamente isso. Está aí a Previdência que nos ensina e que nós precisamos aprender. Caminhando com um colapso de risco. Exatamente. Então, a hora que esse bônus acabar, nós vamos ter um colapso de risco. E aí nós temos toda a discussão, porque nós também não temos, por falta de comunicação, nós não temos uma clareza para o consumidor de que eu incorporo, eu quero, mas isso tem um custo. Isto vira reajuste. Quando ele não vira reajuste, ele vira porta de entrada mais cara. A porta de entrada mais cara impede que o jovem entre. Se o jovem entre, você não tem dinheiro porque você só tem gasto. Então, assim, se nós não discutirmos isso francamente, entendendo como é que isso funciona, aí nós vamos sim chegar em pouco tempo a um colapso, ou sim, não uma dificuldade, porque assim, a saúde suplementar, nós também temos que entender, a gente olha muito para ela achando que ela é um SUS, mas assim, ela é um setor. E ela vai ficar cada vez menor, porque isso depende de condição de pagamento. Simples assim, quem puder pagar vai ficar dentro, quem não puder pagar não vai ficar, simples assim, né? Então, essa questão do risco e que esses impactos. Eu estou provocando alguns assuntos lá na Câmara e um assunto que impacta também muito fortemente nisso, eu acredito. Hoje,
é a má formação médica. O médico hoje, na porta de uma emergência, ele não sabe olhar um raio-x e dar o diagnóstico. Ele não sabe olhar uma tomografia e dar o diagnóstico. Ele não sabe examinar um doente sem precisar de usar um raio-x ou uma tomografia. Estou falando isso muito sério, eu sou médico. E eu vivi noutra época, noutros tempos, onde eu fazia, e lá eu fazia o raio-x, eu ia lá, revelava o raio-x, eu ia lá, olhava, dava o diagnóstico e tratava o doente. Claro, nós não vamos voltar nesse tempo. Não é isso, não é saudosismo. Mas pelo menos a formação de saber pegar o exame e olhar o exame, as pessoas precisavam ter. E hoje o que acontece? O custo operacional ficou muito mais alto porque ele não sabendo diagnosticar, ele pede exame. Aí o exame, ele não sabe olhar, ele tem que ter um cara para olhar e dar para ele o laudo. Aí ele só sabe ver o que está escrito. E ele tem que ter fé, porque ele vai acreditar no diagnóstico que o outro deu. Você não pode nem conferir, porque você não sabe analisar. E isso tudo pode parecer só uma brincadeirinha, mas isso tudo é custo e risco. É custo para o sistema e risco para o doente, que é um negócio muito mais sério. É outra coisa que a gente precisa de trabalhar, é na qualificação médica e nos protocolos de atendimento médico, para que esses protocolos não explodam do ponto de vista de custo, porque está desse jeito. E tem ainda a vingança, né? Aquele cara que paga plano de saúde todo mês, e como ele não usa, ele quer gastar o que ele usou. Ele já chega, eu quero uma tomografia, eu quero uma ressonância, e o médico não tem autoridade para falar assim, o senhor não precisa. Aí dá. E é por aí. E para terminar, para eu não falar demais, que eu pedi desde o início para a gente não falar muito, é a questão da gente não ter um sistema onde a gente unificasse a vida desse paciente, dessa pessoa, num plano ou no outro, onde a gente soubesse que exames que ele fez, tivesse arquivado todo um histórico, um cartão de sanitário, um cartão de saúde dele, para que se ele fez um raio-x hoje num hospital X, eu soubesse que já fez e não precisa de fazer no meu. Eu já tenho o exame lá e eu posso acessar. Hoje a tecnologia pode melhorar e baratear o custo se a gente conseguir fazer isso. É difícil, muito, mas é isso. Deputado, esses custos, esses riscos, eles pressionam a inflação dentro do setor de saúde. Sem dúvida. A política de reajustes da ANS, o teto que é estabelecido, isso representa bem esse cenário ou precisa de alguma revisão? Não, isso assim, eu sou da época do deputado Rogério, deve conhecer também, que a gente tinha o controle de preços pelo governo Sarney e você não tinha carne no mercado, né? E falou, acabou a carne do Brasil? Não. Vamos buscar o boi do pasto. O boi está no pasto, né? Então hoje o plano de saúde individual, por exemplo, está no pasto, né? Ele está lá. E a incerteza com relação a tudo isso que nós estamos falando aqui, incertezas de risco com relação a novos procedimentos e novas tecnologias entrando a todo momento sem que tenha uma análise criteriosa de custo-efetividade, a impossibilidade de precificação desse risco, como o Rogério falou, e um controle de reajuste por um órgão regulador que dá uma baliza geral para o Brasil, igual, dependendo da carteira. As carteiras são diferentes. Muito. Regionalmente são diferentes, dependendo do tipo de profissão são diferentes, dependendo do tipo de população é diferente. Dar um reajuste só para todo mundo afastou as empresas de oferecer produtos individuais, o que reduziu o quê? A competitividade, a concorrência que é tão necessária nesse setor. Então, assim, a gente precisa recuperar liberalidade econômica nesse setor para que as empresas possam, e com um consumidor cada vez melhor informado, possa tomar suas decisões sem uma tutela da agência, né? Então, assim, tem um componente importante que eu acho que as pessoas não percebem, mas é uma coisa, vem da economia da saúde, que é o seguinte, a questão da seleção de risco, né? Nós já falamos um pouco disso aqui. Toda vez que você aumenta o custo, aumenta o preço do plano de saúde, quem tem menos risco tem a tendência a sair desse setor, né? Isso, por si só, já é uma proteção natural contra reajustes exagerados. Para uma operadora, é sempre muito ruim fazer reajuste, porque quando ela faz reajuste, ela expulsa risco
que é aquele risco que menos onero. Menos zero. No limite, nós de novo temos um colapso, porque se esse risco vai saindo, a próxima rodada é de mais custo, né? Porque o custo médio aumentou. Então, assim, isso por si só já controla, do ponto de vista individual das carteiras, aumentos exagerados de preço. Então, eu não vejo nenhum motivo hoje para um reajuste ser controlado pela ANS, e está se discutindo controle do coletivo, ou seja, já se matou o individual, com absolutamente assim, pouquíssimas empresas estão querendo matar o coletivo agora. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Liberdade econômica é importante para esse setor. Não infantilizar o consumidor. O consumidor está cada vez melhor informado. Tem defesa do consumidor para orientar quando precisa. As próprias empresas têm interesse em se comunicar cada vez melhor com o consumidor. Quem demanda, no fundo, não é nem o consumidor, é o médico. Né? É o médico que demanda em nome do consumidor. Então, assim, eu acho que com um pouco mais de liberalidade econômica a gente teria um setor bem melhor. Não tenho dúvida nenhuma. Isso aí seria fundamental para que a gente melhorasse essa questão. Mas se a agência, eu vou insistir nisso porque isso é meu ponto fulcral nas minhas coisas, se a agência não for empoderada de maneira que ela possa tratar a cadeia como um todo, ela vai continuar fazendo um papel que não é o papel para o qual ela devia, que ela está escalada, que era o papel de regulação e proteção do sistema de saúde suplementar. Ela devia estar protegendo e defendendo, porque quando chega a hora de fazer um reajuste, primeiro pensa com o bolso do consumidor. E eu acho que tem que pensar sempre com o bolso de todo mundo na cadeia. Mas ela primeiro pensa com o bolso do consumidor e ela diz que vai dar um aumento, onde às vezes o aumento não chega a pagar a correção dos preços e dos custos operacionais. Isso é muito sério. Então a agência reguladora, ela tem que ter o poder de apertar todos no segmento, todos, para buscar um equilíbrio do segmento. Se esse segmento não tiver equilíbrio, nós não vamos comunicar para fora. Se a agência não defende o sistema do qual ela é gestora, ela é tutora, não gestora, ela é tutora, ela não pode funcionar. A função da agência é fazer funcionar e defender a lisura, a operacionalidade, o direito das pessoas, o direito dos prestadores, a relação entre os players. Porque nesse mercado, eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade porque eu sou cafeicultor. Então eu conheço a cadeia da cafeicultura e sei onde é que estão todos os gargalos. A cafeicultura não andou durante muitos anos no Brasil porque um competia com o outro, um destruía o outro. A partir do momento que começaram a trabalhar mais próximo, que todo mundo... O café que custava uma saca de café R$300 há 5 anos atrás, hoje está R$3.000, R$3.500. E não subia o preço do café de jeito nenhum, porque todo mundo está ganhando na cadeia, todo mundo está exportando. Eu não quero que os preços, não estou aqui comparando preço de plano de saúde com preço de café. Eu estou querendo comparar que quando uma cadeia de negócio se organiza adequadamente sobre uma tutela, e a tutela é da agência, nós podemos ter um negócio muito melhor. Porque ninguém vai dizer que o aumento de 10%, 20% foi para o plano de saúde. Aí o plano de saúde, olha, teve um aumento de 10% para o plano de saúde. Pô, é um absurdo. Só que o plano de saúde, na hora que quer passar para o hospital, quer passar 4%. Tudo bem. Só que o plano de saúde não recebeu 10%, porque na cadeia que ele perdeu. Então a pessoa pensa que o plano de saúde recebeu 10% de aumento, mas a administradora pegou um pedaço, o corretor pegou um pedaço, a legislação que a ANS tem que fazer, que é a tal do PEONA, das garantias, pega um pedaço. Então, nesse trajeto, o plano não recebeu 10%. Então essas coisas precisam ser melhor dimensionadas para comunicar isso à sociedade. A sociedade não pode ser infantilizada, se repetir isso aqui agora, e tem que ser realista. Tem que mostrar para as pessoas isso. Então, o fundamental, na minha concepção, é mudar o status da agência. Empoderar a agência para que ela possa trabalhar nesses outros segmentos e normatizar ali dentro. A política pública é feita pelo Ministério da Saúde. Mas essa norma, essa regulação, tem que ser função da agência exclusivamente e com poder e com competência para fazer.
Eu gostaria de ouvir de vocês também aqui uma palavra sobre aquela proposta dos planos de saúde que se aplicariam a exames e consultas e não a internações emergenciais, que está na ANS agora. Primeiro, acho que eu gostaria de ouvir o Rogério, porque eu acho que isso pega muito naquele ponto da comunicação, né? Como que isso vai chegar ao consumidor e como ele não vai se sentir de alguma forma agredido pelas limitações do produto. A discussão, primeiro que eu entendo que a discussão como está sendo feita é muito adequada. Né? Você fazer isso dentro de um piloto, que foi chamado agora de sandbox, na minha época era piloto, aí agora tem um nome bacana. Que Então, todo mundo botou nome em inglês. que é o sandbox, né? O sandbox, me parece bastante adequado. As discussões, eu acho que elas lateralizam demais e não... Nós vivemos um mundo de atacar consequência, né? Essa aqui é a verdade. A gente sempre ataca a consequência. Eu não tenho plano de saúde individual, então eu crio alguma coisa e eu vou gerando o que a gente chama lá de colapso dos sistemas complexos, né? Eu vou criando um problema e isso vai gerando um custo de transação enorme, mas a gente não vai buscar a questão da causa. Ainda ontem lia uma matéria que saiu no jornal que diz que o investimento em prevenção caiu nos últimos 10 anos. E aí eu fico pensando, se eu tivesse um plano de saúde, de consultas e exames adequadamente regulado, eu não poderia ter um sistema de prevenção muito mais adequado, muito melhor gerido, né, em toda a sociedade, porque isso seria como é que fala? Possível pagamento, ou seja, de condição de pagamento. Mas vem as discussões outras que vai tirar direito, né? Tirar direito de quem não tem? Mas vai tirar o direito das pessoas que têm planos de saúde. Então, assim, são muitas discussões lateralizadas que não atacam o questão-problema. E aí também, quando se apresenta a proposta, eu também acho que ela foi apresentada sob premissas também que não fazem muito sentido, na minha opinião. Como desafogar o SUS, como porque não vende plano de saúde individual, assim, eu acho que não é isso também, né? Mas eu gosto do sistema, eu acredito que sim, esse é o papel da ANS, que é estudar. Então, achar uma saída interessante para se estudar, porque é muito difícil na saúde suplementar você estudar, porque a legislação determina que eu contratando um plano de saúde e ele deixando de ser dentro da sua modalidade, todos viram individual. Então, quer dizer, eu vou entrar para um estudo e acabo absorvendo uma carteira individual do qual sequer eu tenho essa carteira. Então, realmente é muito difícil você estudar na saúde suplementar a partir da agência. Mas encontrar uma solução muito inteligente, muito interessante, na minha opinião, premissas equivocadas ou não consegui alcançar o objetivo, mas eu entendo que sim, que deve sim ser feito. Para um bem de uma integração. Porque senão, vou te dar um dado aqui interessante. Em 2014, nós tínhamos 51.400.000 vidas. Hoje, nós temos 52 milhões. Aumentou 600 mil vidas. 600 mil vidas entrou com o IPASGO. Ou seja, o setor não incrementou absolutamente nada. Nós estamos há 10 anos sem o incremento de nenhuma vida. É o setor que anda de lado. Me perdoe, pelo amor de Jesus. É o setor que anda de lado. E aí a agência precisa fazer esses estudos. Eu acredito que esse sim é um estudo e a partir deste olhar é que nós vamos ter condições. Realmente acontece o downgrade? Porque se realmente acontecer o downgrade e ele for muito precário, vai precarizar a saúde, então naquele momento eu tenho a vacina para isso. Eu falo, então isso aqui eu preciso cuidar disso. As pessoas vai criar uma espiral de endividamento? Eu olho para aquilo e falo, então eu preciso fazer isso, mas eu só consigo fazer isso a partir de estudar, entendeu? Como está fazendo o estudo, eu acho que é um caminho para se ver. É o teste, tem que fazer a prova. Mas eu já tenho outras questões que eu gosto de discutir nisso, aí já no ponto de vista
do funcionamento do negócio e do dia a dia que eu já assisti. Os planos ambulatoriais começaram a existir, planos ambulatoriais exclusivos em determinadas cidades, determinados estados, para não citar nenhum específico. O que acontecia na maioria das vezes? O doente fazia esse plano, era quase que para isso, para fazer exame, para fazer consulta, e quando tinha uma bomba, ele podia ficar ali numa emergência 12 horas, a bomba explodiu. Onde é que você enfia esse doente? Aí começou-se a judicialização forte, bancada inclusive pelos donos de plano de saúde ambulatorial, para levar e forçar que a internação fosse no SUS imediata, porque era urgência. Isso virou uma máquina, virou indústria para fazer isso. Virou indústria. Eu me pergunto, se nós fizermos um plano desse, sem esse teste antes, sem testar antes, Integração com o SUS, né? integração, a pergunta é, vai desafogar o SUS? Mas não vai? Não vai. Mesmo. O que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de diagnósticos e necessidades e eu sou a favor que aumente os diagnósticos, mas não dessa forma, que aumente os diagnósticos para que o SUS seja responsabilizado. A fila, vamos imaginar uma fila que tem para uma cirurgia cardíaca que tinha 10, vai passar até 20. A fila vai aumentar, porque o SUS não vai dar condição de suplantar isso. Esse é um debate, deputado. Só para pegar esse gancho do deputado, esse é um debate muito importante quando a gente fala de vamos fazer exames de consulta e exame, ou vamos fazer um plano de consultas e exames. É essa a necessidade do momento? Porque a necessidade é na média complexidade da cirúrgica e na alta complexidade. Isso. Então, fazer essa integração, mas assim, essa integração vai sair também. Nós temos gestores que têm interesse em fazer essa integração. Olha bem, eu acho que em determinados momentos aqui, agora saindo desse pessoal, eu acho que às vezes é o contrário que deveria ser feito. Ter plano de saúde, que as pessoas preferirem plano, isso até é possível, preferirem plano de saúde que não tenha consulta e exame. Isso. Que ele só use quando ele precisa de um hospital. Por quê? Porque pagar consulta e exame hoje não é caro, porque você não precisa de consulta e exame todo dia. Exato. A não ser aqueles viciados em ir no ambulatório para pegar atestado. Mas você não precisa de consulta e exame todo dia. Então, certo, para diminuir o custo dessas pessoas, é exatamente o contrário. Você pega um casal de idosos, num plano de médio porte, vamos botar de bom porte, vai gastar aí 6, 7 mil reais por mês de prestação de plano de saúde completa. Se esse casal resolver fazer só um plano hospitalar e pode continuar consultando o seu próprio médico, ele vai pagar 1/3 desse preço aqui, ou a metade desse preço. Ele pode pagar o médico dele. Até o médico particular dele ele pode pagar. Isso é do cara que tem poder aquisitivo que eu estou falando. O que não tem também da mesma forma, porque qual que é o grande negócio hoje da saúde? E que me parece que a solução de clínicas de consulta e de exame está se espelhando nesses planos de benefício que tem hoje, que virou moda. Porque o cara acha que está tendo saúde, porque ele acha que está recebendo saúde. Ele paga lá um pouquinho e tem direito a consulta num preço menor. Então tem todo um jogo. Eu acho que esse assunto tem, como foi colocado aqui, já que eu não vou me repetir, tem custos, tem benefícios. Por exemplo, um dos benefícios que não foi citado aqui, que eu queria citar, que, por exemplo, hoje é um escândalo a quantidade de diagnóstico que você faz no Sistema Único de Saúde de câncer em estágios muito avançados, o tratamento é muito caro e a pessoa tem desfechos ruins. Então, um plano desse poderia contribuir para, por exemplo, pegar esses pacientes no momento anterior. E aí me remeta ao que você falou antes da pesquisa que saiu antes sobre promoção e prevenção. Cada vez que uma senhora faz uma mamografia, isso não é prevenção e promoção? Ou seja, cada vez que uma mãe faz um pré-natal, isso não é promoção e prevenção? É óbvio que não está dentro de um programa de promoção e prevenção, que deveria estar, seria importante que tivesse coordenação do cuidado, etc. Mas isso é um programa de promoção e prevenção. Claro. O fato é o seguinte, quando a gente fala aqui de liberdade econômica, e eu defendo a liberdade econômica nesse caso também, parece que é uma coisa para defender as empresas e não é. Nesse caso, por exemplo, o consumidor já demanda esse serviço. Esse mercado já existe.
Então, assim, a gente tenta, às vezes, querer emoldurar dentro de um arcabouço legal e etc, etc. Hoje, como o deputado citou, pode ser bom ou ser ruim, mas hoje as pessoas já têm acesso a planos ambulatoriais via cartão de desconto. Sim. Esse mercado tem 60 milhões de pessoas. É um mercado maior que o de plano de saúde. Então, assim, a gente às vezes quer regulamentar e falar e levar para o Congresso e as operadoras. Esse mercado já existe. Por quê? Porque tem oferta e tem demanda, porque tem liberdade econômica nesse pedaço do mercado. Queremos regular isso? Talvez seja uma solução, dar mais garantias aqui. Queremos fazer com que isso tenha mais integração com o SUS? Talvez seja muito importante. Mas hoje em dia as operadoras não participam desse mercado. Elas vão atrapalhar esse mercado, vão ajudar esse mercado. Eu acho que é bom que a ANS tenha feito dentro de um ambiente de sandbox regulatório, para que a gente possa testar isso, downgrade, qual é o impacto de canibalização do próprio produto, enfim. Eu acho positivo que iniciativas dessa, como essa da agência sejam colocadas para que se teste e que se estresse a capacidade do mercado e da liberdade econômica de oferecer boas soluções para o consumidor. Me parece que nós temos aí uma questão que talvez não seja a principal a ser discutida agora, mas certamente uma discussão a ser feita. Até porque é um mercado, né? Assim, por isso que eu discordo das premissas utilizadas como um embelezamento do debate. Assim. É um mercado. O que não pode ser disputado o mercado, já que é um mercado de saúde? Eu em nenhum momento algum me coloquei contra isso. Eu fiz o contraponto exatamente do que eu percebo e o que eu percebi. Tem problema. Com relação ao plano ambulatorial e transferindo essa situação como solução para o problema de saúde. Não é a solução de saúde. Não vai desafogar o SUS. Exatamente. E desculpe, não é solução. É uma maneira de meter o bico no outro mercado. É isso que o mercado quer. É apanhar essas 60 milhões de vidas que estão na mão dos cartões de desconto. Isso aí é business, isso é dinheiro. Mas é concorrência também, né? Eu sei, eu fico danado da vida quando a gente quer tapar os olhos para fingir. O que você falou, a gente, quando tem um problema, a gente quer buscar uma solução, usa a artimanha de fazer outra coisa para ir encobrindo aquilo. E vai piorando. Então, vamos confessar, a questão do cartão de desconto é que está incomodando. Porque tira 60 milhões desses 60 milhões, vamos fazer de conta que tem 10 milhões ali que poderia estar no plano de saúde e não estão. É mais ou menos isso. É grana. O nome do jogo é dinheiro. Então, vamos falar a verdade. Do ponto de vista de melhoria para a saúde suplementar, esquece. Não vai dar melhoria nenhuma. Porque isso já existe. Você acabou de dizer que já existe. A disputa é mercado. Paro por aqui. Mas eu acredito nós temos que ir embora, né, cara? Mas eu acredito, para concluir, eu acredito que dentro de um processo, as pessoas podem ser melhor cuidadas. Sim. E aí vai chegar com melhor cuidado, com uma condição melhor para fazer uma cirurgia no SUS. Tudo que for normatizado tende a ser melhor e mais cuidadoso. Por isso que eu falei no empoderamento da agência. E se a agência empoderada achar que isso é um nicho que ela tem que cuidar, vai para a lei, vem aqui para dentro, discute aqui na Câmara dos Deputados, vamos estabelecer lei para que dê a ela esse poder, aí a gente, vamos fazer. Meus caros, eu creio que o nosso tempo acabou aqui. Queria pegar esse momento para agradecer a presença de cada um de vocês. Esse debate foi organizado pelo Congresso em Foco. Agradeço aqui a presença do deputado Mário, do Bruno e do Rogério. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Bom dia a todos. Foi um prazer estar com você. É uma alegria muito grande. Muito obrigado.